Lance Stroll corre no Japão, Piastri estende contrato, Ferrari com atualização e Drugovich sendo cotado para Williams. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci, já pedindo perdão pelo barulho que você vai ouvir de fundo, porque eu não estou em casa, estou em viagem e está tendo uma obra aqui perto, então eu peço perdão. O pessoal mais antigo do canal já está acostumado, né? Sabe como é que é esse negócio de obra, o barulho, mas é só por um tempinho enquanto estou em viagem. Vamos lá então, começando com Lance Stroll, que vai correr no Japão, ele mesmo confirmou isso, e era meio óbvio, é uma notícia que talvez seja até bem óbvia, todo mundo já esperava isso, porque ele saiu andando da batida dele em Singapura, não correu no domingo tanto para ele poder se recuperar, quanto também o carro que ficou totalmente destruído, não sei se a equipe não teria tempo hábil para poder recuperar o carro, mas agora no Japão ele está de volta, ele está bem, entre aspas, né, bem entre aspas, porque ele ainda tem aquele problema no punho, e também a performance dele não tem sido das melhores, lembrando que até o momento da batida ele já estava na última colocação, então não é como se o Stroll fosse ter o melhor desempenho possível em Singapura. Mas ele volta para o Japão e o importante é que ele está bem, não tem muito mais o que falar sobre isso. Passando para o Oscar Piastri, ele renovou seu contrato ou estendeu seu contrato até 2026 com a McLaren. O anúncio foi feito oficialmente, o próprio Piastri fez até uma brincadeira com a Alpine. Você lembra que teve todo aquele problema com a Alpine, do contrato que o Alonso saiu da equipe, aí o Piastri foi colocado lá, e o Piastri falou que não tinha assinado, que na verdade era para a McLaren, deu aquele problema todo. O Piastri foi nas redes sociais brincar falando que teve uma renovação contratual ou um anúncio de contrato sem estresse, como sempre, entre aspas. Mas bom, o interessante aqui é que a McLaren confia no trabalho do prodígio australiano, que vai ficar até 2026 na equipe, e falou que está em êxtase pela renovação, está emocionado por continuar a parceria com a McLaren por muitos anos, quer lutar lá na frente com essa equipe e a visão base para o futuro é fantástica, além também de receber uma recepção calorosa na equipe e já se sente em casa. Ele ainda fala que se sente também parte do, entre aspas, mamão, né? Fazendo uma alusão ao papaya que o pessoal chama a McLaren, e ele se sente extremamente valorizado e com vontade de fazer parte do projeto a longo prazo por conta do investimento constante da equipe nele. Foi uma decisão fácil de ser tomada e ser procurado apenas após 6 meses demonstra a confiança que eles têm nele. Ou seja, Piastri realmente teve um reconhecimento do seu trabalho, está fazendo uma ótima temporada dentro das possibilidades, tem tido um pouco de azar com algumas circunstâncias, nós sabemos, às vezes ele está fazendo uma bela corrida, aí tem um safety car que entra no tempo errado, uma batida, alguma coisa, que não necessariamente é culpa dele, e tem tirado alguns pontos do australiano, mas que faz uma belíssima temporada, isso ele faz mesmo. Eu estou gostando bastante de acompanhar o Oscar Piastri e eu quero saber a sua opinião aí. Você acha que a McLaren foi esperta de já garantir o Piastri até 2026? Provavelmente isso tem alguma cláusula contratual, se ele tiver que sair para outra equipe deve ter que pagar uma multa, alguma coisa, então a McLaren deve ter se protegido, assim como fez com o Norris. Tem uma dupla muito forte e jovem. Eu gosto bastante dessa dupla da McLaren e me fala então, o que você achou dessa extensão contratual do Piastri até 2026. Passando agora para a Ferrari, nós temos uma novidade que é curiosa. Eu falei para vocês várias vezes que a Ferrari não seria burra o suficiente para injetar dinheiro nesse carro de 2023, porque o de 2024 vai ser um conceito totalmente diferente. Pois bem, agora foi anunciado que a Ferrari vai chegar no Japão com um novo assoalho. É o que está sendo dito no Fórmula 1, que é um portal que acompanha bastante a Ferrari. Eles têm muito, como posso dizer, muita gente, melhor dizendo, lá na Ferrari, acompanhando o dia a dia da Ferrari. E então terá um novo assoalho para a corrida no Japão. O que isso significa? Que a Ferrari então provavelmente está fazendo as suas grandes alterações para 2024 já com o carro de 2023, o que é um pouco estranho considerando o teto orçamentário e considerando que o conceito do carro vai ser completamente diferente. O assoalho por si só é a parte mais importante desse regulamento do efeito solo e ter uma mudança significativa justamente nessa área do carro pode deixar claro que a Ferrari está sim já testando 2024 com o carro de 2023, mesmo que não faça muito sentido num primeiro momento. O Frederic Vasseur continua batendo na tecla do entendimento conceitual do carro
e que inclusive esse entendimento que está tendo principalmente das férias para cá tem ajudado bastante no desenvolvimento do próximo carro. E a carga eficiente em alta velocidade em Suzuka é muito importante, por isso o novo assoalho é também primordial para você ter um bom grande prêmio, lembrando que aquele primeiro setor é totalmente de downforce técnico, o segundo setor já é um pouco mais tranquilo e o terceiro setor é basicamente aceleração plena. Então é uma pista que exige um carro extremamente equilibrado nas duas frentes, nas curvas e nas velocidades máximas. O layout de Suzuka também tem um pouco mais de limitação na parte frontal do carro, o que requer um gerenciamento significativo da parte traseira, da tração e também do understeer na entrada de curva. Vamos ver se esse assoalho da Ferrari vai mesmo ajudar o carro a chegar no nível que eles estão esperando, e a expectativa é que ainda no Japão consigam mais uma vez ter um desempenho a ponto de brigar pela vitória, por mais que a Red Bull seja ainda a favorita. Mas vamos ver o que acontece com a Ferrari. Me diz aí a sua opinião sobre o desenvolvimento do carro em Maranello. Fala aí. Por último, mas não menos importante, a grande notícia de ontem, que eu acabei não passando para vocês porque estava em viagem, é a do Felipe Drugovich negociando com a Williams. Esse é um assunto que chegou do Blick da Suíça, e é importante essa informação que vem da Suíça, porque a Sauber é suíça também. E você lembra que o Drugovich estava negociando, pelo menos é isso que estava sendo dito, com a Sauber para 2024. Acabou que a vaga ficou com o Guan Yu Zhou, ele renovou com a equipe, mas o Drugovich então estaria negociando com a Williams. E inclusive está sendo dito que já faz tempo que está sendo negociado, não é algo de hoje, não é algo que está sendo feito agora depois que deu errado com a Sauber. Então, a Williams seria a equipe para o Drugovich, existe uma expectativa muito grande, inclusive eu recomendo que vocês leiam o texto do Sérgio Milani lá no Parabólica para você ter um pouquinho mais de informações e de um insight sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Williams é uma equipe que permite mostrar serviço. É uma equipe que hoje em dia você consegue sentar lá e mostrar para a Fórmula 1 se você está andando em bom nível ou não. É só você pegar o Albon como parâmetro. Agora, também é uma equipe que não está mais tão aberta assim àquela margem de ter um piloto ruim na equipe, de ter exibições ruins. Ela não vai dar tanto tempo mais para o piloto mostrar serviço como fez com o Latifi ou com o Stroll. O Sargent é um piloto americano, que é de interesse da categoria, tem um piloto americano ali, tem o seu aporte financeiro e tudo mais, mas se ele não está entregando resultado e a Williams já quer substituí-lo, isso demonstra uma visão diferente da equipe, até porque as equipes de Fórmula 1 estão ficando mais saudáveis nesse período, estão conseguindo ter mais dinheiro, não estão mais tão dependentes assim dos pilotos pagantes. No caso do Drugovich, ele está tendo patrocínio, os patrocinadores com certeza estão conversando com a Williams, ele tem o título da F2 também como um carimbo para estar chegando ali, e existe uma expectativa muito grande do brasileiro, que é um mercado importantíssimo para a Fórmula 1. A Williams também tem o seu histórico com brasileiros, e vamos ver se dá certo ou não. Se der certo, eu quero ver como o Drugovich vai performar contra o Albon, lembrando que na primeira temporada dele, ele vai ter que andar muito bem, caso contrário vai sair logo depois. Então ele vai ter que mostrar serviço, fica a expectativa, fica aqui a torcida, mas também sempre com aquele pé no chão, que eu sempre falo para vocês. A gente tem que analisar, antes de nacionalidade, nós temos que analisar performance. E o Drugovich nunca foi tido, pelo que a gente acompanha, como um super piloto. Então ele vai ter que chegar e surpreender. Ele vai ter que chegar e calar a boca de todo mundo, dos críticos, calar a boca do pessoal que não está muito, digamos, esperançoso com ele, como é até o meu caso. Eu acho que ele pode até performar bem, mas não vai ser nada espetacular. Eu espero que ele calhe a minha boca, caso consiga essa vaga na Williams. Qual a sua expectativa? Você acha que seria uma boa para o Drugovich ou ele deveria ir para outra categoria? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E também entra lá na Instant Gaming, que você adquire seus jogos e gift cards mais baratos e ainda, pelo link do canal, você acaba nos ajudando. Um grande abraço, valeu e falou!